Shalom, aqui quem fala é Rocha Birajara. Eu estou passando aqui para esclarecer uma dúvida que muitos irmãos evangélicos eles perguntam a mim e diz assim: Rabino, é, Jesus, filho de José e Maria, realmente é o mesmo Yeshua HaMashiach que vocês acreditam? E eu digo para eles que a resposta é sim, que isso está correto, porque segundo a tradição judaica messiânica e os evangelhos, Yeshua é o nome hebraico original de Jesus, que significa Yod Hav Hod Vev. Yeshua quer dizer, Yeshua é a salvação. Ele era chamado filho de José e de Maria na terra, conforme os relatos bíblicos em Mateus 1,16 e Lucas 3,23, e é indicado na sua linhagem familiar. Então, quando você vê alguém ler assim, Jesus, filho de José, está se referindo à mesma pessoa que os judeus messiânicos nós acreditamos e chamamos de Yeshua, é o Messias prometido, é apenas uma diferença de linguagem e contexto. Mas Jesus é a forma grega portuguesa, enquanto Yeshua é o hebraico original. Então, se eu falar o nome Jesus, eu estou falando na forma grego portuguesa, na linguagem latina. Mas se eu falo Yeshua, eu estou pronunciando o nome real e verdadeiro do Filho do Criador. Amém? Que Yeshua continue abençoando a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua. Gênesis, capítulo 2. Versículo 1: Assim foram concluídos os céus e a terra, e todo o seu exército. Explicação: a criação foi finalizada em ordem. Deus é um Deus de conclusão e perfeição. Versículo 2: No sétimo dia, Deus terminou a obra que tinha feito, e descansou de toda a sua obra que havia realizado. Explicação: surge o princípio do Shabat, o descanso sagrado. Messianicamente, Yeshua é nosso descanso espiritual, Mateus 11, 28 a 30. Versículo 3: Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra de criação. Explicação: o Shabat é uma bênção. É tempo de comunhão, lembrança da criação e descanso em Deus. Versículo 4: Esta é a história das origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Explicação: aqui começa a narrativa detalhada da criação do homem. Versículo 5: Ainda não havia nenhuma planta do campo sobre a terra, pois o Senhor Deus não tinha feito chover, e não havia homem para cultivar o solo. Explicação: o ser humano foi criado para cooperar com Deus na manutenção da criação. Versículo 6: Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Explicação: Deus sempre provê sustento. Ele prepara o ambiente antes de formar o homem. Versículo 7: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Explicação: o homem é pó, mas recebe vida do sopro divino. Esse fôlego aponta para o Espírito de Deus em nós. Versículo 8: Ora, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, ao oriente, e ali colocou o homem que formara. Explicação: Deus não apenas cria, mas também prepara um lugar de comunhão e abundância para o homem. Versículo 9: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim, bem como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Explicação: Deus dá liberdade e escolhas ao homem. Messianicamente, Yeshua é a árvore da vida para nós. Versículo 10 até versículo 14, descrição do rio que saia do Éden e se dividia em 4 braços. Explicação: a abundância e provisão de Deus fluem do Éden.
O rio simboliza vida e bênção. Versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e cuidar dele. Explicação: o trabalho é parte do propósito de Deus. Somos chamados a administrar bem o que ele nos confiou. Versículo 16 e versículo 17. Deus ordena não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Explicação: o livre-arbítrio é concedido. O amor a Deus é demonstrado pela obediência. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja adequada. Explicação: Deus nos criou para a comunhão. A relação homem-mulher é um reflexo do amor e unidade divina. Versículo 19 e versículo 20. O homem dá nome aos animais. Explicação: nomear é exercer autoridade e responsabilidade. O homem participa ativamente da criação. Versículo 21 até versículo 23. Deus cria a mulher a partir da costela de Adão. Explicação: homem e mulher são complementares, criados para caminhar em unidade e amor. Versículo 24. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Explicação: o casamento é instituído por Deus, como união sagrada. Messianicamente, aponta para a união entre Yeshua e sua comunidade. Versículo 25. Ora, ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Explicação: antes do pecado, havia pureza e ausência de vergonha. Esse estado perfeito será restaurado em Yeshua. Shalom, aqui quem fala é Rocha Birajara. Eu estou passando aqui para esclarecer uma dúvida que muitos irmãos evangélicos, eles perguntam a mim e diz assim: Rabino, Jesus, filho de José e Maria, realmente é o mesmo Yeshua HaMashiach que vocês acreditam? E eu digo para eles que a resposta é sim, que isso está correto, porque segundo a tradição judaica messiânica e os evangelhos, Yeshua é o nome hebraico original de Jesus, que significa Yod Hav Hod Vev. Yeshua quer dizer, Yeshua é a salvação. Ele era chamado filho de José e de Maria na terra, conforme os relatos bíblicos em Mateus 1,16 e Lucas 3,23, e é indicado na sua linhagem familiar. Então, quando você vê alguém ler assim, Jesus, filho de José, está se referindo à mesma pessoa que os judeus messiânicos nós acreditamos e chamamos de Yeshua, é o Messias prometido, é apenas uma diferença de linguagem e contexto. Mas Jesus é a forma grega portuguesa, enquanto Yeshua é o hebraico original. Então, se eu falar o nome Jesus, eu estou falando na forma grego portuguesa, na linguagem latina. Mas se eu falo Yeshua, eu estou pronunciando o nome real e verdadeiro do Filho do Criador. Amém? Que Yeshua continue abençoando a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua. Shalom, shalom, meus amados. Aqui quem vos fala é o Rocha Virajara. E eu já estou passando aqui nessa tarde maravilhosa para estar trazendo aqui uma paraxá nessa tarde maravilhosa, que Yeshua HaMashiach venha estar abençoando a tua vida. A paraxá dessa tarde é a paraxá que tem 4 letras em hebraico, que é Re, que quer dizer vejam. O versículo-chave que nós estaremos lendo está em Devarim, capítulo 11, verso 26, que diz assim: Vejam
eu ponho hoje diante de vocês bênçãos e maldição. Escolha entre a bênção e a maldição. Deus coloca diante do povo de Israel a opção de seguir seus mandamentos, o que trará a vida e prosperidade, ou seja, rejeitá-las, o que trata o julgamento. A adoração no lugar escolhido por Deus, porque Deus instruiu que o sacrifício deve ser feito apenas no local que ele escolheu, prevenindo idolatria ou culto local indevido. As leis sobre os alimentos puros e impuros, a Torá reforça, e o resumo de que é kosher evita práticas pagãs, zelando pelo justo, pelo pobre. O versículo, veja, eu ponho hoje diante de ti e diante de vocês bênção ou maldição, está nos falando claramente, aponta diretamente para o livro da vida em Yeshua. Ele é a escolha da vida, a bênção que nos une ao Pai. O sacrifício no lugar escolhido prefigura um sacrifício perfeito de Yeshua, que substitui todos os sacrifícios de animais. As festas do Pesa, Shavuot e Sukkot são profecias messiânicas. Pesa, Yeshua como Cordeiro Pascual. Shavuot, derramamento do Espírito Santo. Sukkot, a promessa que habita com Deus para sempre. A preocupação com o pobre e o justo mostra que a fé sem ação é morta. E a justiça de Deus deve manifestar em nossas obras. Nós devemos aplicar essas práticas para hoje. Escolher seguir a Torá com fé em Yeshua traz vida abundantemente, proteção espiritual. Servir aos outros é servir ao próprio Deus. Pratique a generosidade com necessidade aos necessitados. Meditar nas festas bíblicas como lembrete de plano de redenção de Deus é nossa esperança messiânica. Que Yeshua HaMashiach abençoe a tua tarde. Baruch Hashem a todos. Fiquem todos com o Eterno. Texto bíblico integral de Bereshit capítulo 1, já transcrito aqui, não vai precisar abrir a Bíblia. Leitura explicativa versículo por versículo. Comentário messiânico com enfoque da escola rabínica Beit Shammai. Indicações sobre a pronúncia hebraica e a revelação espiritual. Livro aberto Bereshit, Gênesis, capítulo 1. No princípio, criou Elohim os céus e a terra. Hebraico. Transliteração, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'e haaretz. Diamante pequeno verso 1. Texto. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Comentário. Aqui vemos Elohim como o Criador absoluto. O termo Bereshit significa, no princípio, e aponta para o início do tempo. No contexto messiânico, o Messias Yeshua está presente na criação, João 1 verso 13. Diamante pequeno verso 2. Texto. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Elohim se movia sobre a face das águas. Comentário. O Ruach HaKodesh, Espírito Santo, aparece atuando desde o princípio. Isso revela que a criação é uma obra conjunta,
Pai, Filho e Espírito. Diamante pequeno verso 3. Texto: E disse Elohim, haja luz, e houve luz. Comentário: a primeira criação de Elohim foi a luz, ora em hebraico. Essa luz vai além da luz do sol, é a luz espiritual, o poder da revelação divina. Diamante pequeno versos 4 a 31. Nos próximos versículos, Elohim organiza a criação. Dia 1, luz e trevas. Dia 2, firmamento e separação das águas. Dia 3, terra, mares e vegetação. Dia 4, sol, lua e estrelas. Dia 5, animais aquáticos e aves. Dia 6, animais terrestres e o homem. Dia 7, Elohim descansa e santificio. Eles se vestem como judeus, falam em hebraico, mas se dizem seguidores de Cristo. Quem são eles? Provavelmente você já ouviu por aí pessoas que se dizem judeus messiânicos, que vestem kippá, usam menorá, falam em Yeshua, escrevem D'-us, um apóstolo é Deus. Mas será verdade que eles guardam, como alegam guardar as tradições judaicas originais de Jesus, que a Igreja Católica teria deturpado? O movimento cristão messiânico não vem do judaísmo, não, mas sim do anglo-israelismo protestante do século XVIII, que deu origem a Mormons, Testemunho de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, ou seja, esse judaísmo messiânico é, na verdade, constituído por protestantes eminentemente, que adotam os símbolos judaicos. Mas ele continua semelhante ao protestantismo em tudo, até nas sinagogas, que se parecem mais com igrejas evangélicas. Os rabinos são formados em seminários protestantes e não escolas rabínicas de verdade. E até essa busca ostensiva por parecer judeu, vestindo kippá, falando em Yeshua, é uma farsa, na verdade. Até o próprio Edir Macedo, da Universal do Reino de Deus, construiu lá em São Paulo um templo de Salomão, que na verdade é uma versão do templo reformado por Herodes o Grande, mas essa é outra conversa. A Igreja Católica, sim, combateu essa heresia judaizante desde os tempos apostólicos. Em Gálatas 5:2-4, por exemplo, São Paulo alerta que seguir a lei mosaica anula a graça de Deus. No Concílio de Jerusalém, no Atos dos Apóstolos, capítulo 15, os apóstolos reafirmaram que a salvação vem pela nova aliança de Cristo. Como diz em Hebreus 8:13, falando da nova aliança, Deus declarou antiquada a primeira. Ora, o que envelhece se torna antiquado e está prestes a perecer. Ou seja, revivendo aquela antiga heresia judaizante, esses protestantes travestidos de judeus camuflam a sua oposição contra a Igreja Católica e os tempos apostólicos e contrariam os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo e sua nova aliança. Nunca é demais para lembrar as palavras de Cristo. Para vinho novo, novos odres. Judeu messiânico, assim, católico, ortodoxo, essas congregações, essas sinagogas, elas estão muito mais próximas do contexto evangélico. Ah, é? Ah, sim. Então não tem imagem de Jesus. É que na realidade, tem dois movimentos dentro do judaísmo messiânico. Um, que é o que eu estou muito mais familiarizada, são pessoas de origem judaica que acreditam em Jesus. Então, eles Mas não têm... como um ser divino, não como não, Deus. Sim, não. Alguns sim, outros não. Jesus existiu. Tá. Ponto. Jesus existiu. A pergunta é se tu acredita nele como Messias ou não. Entendi. Eu acho que entrar no mérito se Jesus existiu ou não é discutir com provas arqueológicas e históricas que a gente tem. Jesus existiu. A pergunta é se tu acredita nele como Messias ou não. Então, eu conheço judeus que decidiram acreditar. Eles são, hoje em dia, judeus messiânicos. Mas eles cresceram dentro do mundo judaico e eles têm o mesmo pensamento judaico que eu tenho. Então, para eles têm um judaísmo messiânico diferente de alguém que cresceu dentro do mundo católico ou dentro do mundo evangélico e aí decide pegar práticas judaicas. Porque às vezes ele não tem uma compreensão profunda do que são as práticas judaicas, do que é a vida judaica. Então, por isso, esse mundo judaico-messiânico tem dois tipos que são bem diferentes. Então, o que o Saião conhece mais são esse pessoal que saiu, provavelmente, das igrejas evangélicas e foi pro judaísmo messiânico. O que eu conheço, que é o mais... Eu conheço os dois, né? Eles são diferentes mesmo. O que eu conheço, na realidade, é mais esse lado, que é o pessoal judeu... Muito obrigada. Que é o pessoal judeu que passa a crer em Jesus. Eu justamente tenho uma menina, não posso falar nomes porque eu não perguntei se eu posso falar dela, mas uma pessoa mandou um e-mail esses dias dizendo, olha,
eu sou judia, eu fui morar em Israel, moro em Israel há X anos, e eu encontrei Jesus e eu quero me batizar. Eu queria saber se eu posso ir na tua caravana só para fazer o batismo. Poxa. Porque ela queria alguém que batizasse ela em português. Então, não sei ainda se vai rolar, provavelmente sim, mas... Aí a Aline vai batizar ela. No Rio Jordão lá. então a gente vai pro Rio Jordão e daí eu disse, vou te botar em contato com o pastor do grupo para vocês conversarem e verem, alinharem. Mas isso acontece, quer dizer, eu conheço É um pessoas. negócio tão impressionante isso, que tem... Eu conheço gente desse contexto, vamos dizer, messiânico, e o cara se tornou, inclusive, um judeu mais observante, mais ortodoxo por causa da maneira como ele entende Jesus na tradição judaica. Existe sinagoga tradicional messiânica. Existem certos contextos onde você tem, digamos assim, uma congregação messiânica, e se você não falar para você que são judeus, você vai achar que é uma igreja normal, não vai perceber, quase não tem nada de judaico. Então tem judeu messiânico que não observa nenhuma lei de kashrut, né, de alimentação, que não está muito aí para certas tradições, ele é quase assim um judeu ultraliberal. E tem judeu messiânico que é extremamente, usa roupa preta, Sim. faz orações, tem o Sidur lá. A única diferença é que ele lê o Novo Testamento junto, mas lê em hebraico, né? Então, eu acho que do ponto de vista, assim, há uma experiência religiosa, social, antropológica nova que Israel vai ter que entender, né? E Israel precisa sempre entender que os únicos amigos reais que eles têm no mundo são os evangélicos, que são amigos dos messiânicos. Mas isso tudo é muito novo. Israel é muito novo, vamos dizer assim. É tudo novo demais. É tudo novo em Israel, quer dizer, o judaísmo, o povo de Israel passou exilado 1.900 anos, então a experiência que o povo tinha mudou completamente em 1948 com a declaração de independência de Israel. Então foi realmente uma reviravolta. E por isso, agora os israelenses estão descobrindo, por exemplo, o movimento evangélico, o movimento protestante, que gosta de Israel. Para eles é uma coisa completamente nova. Diferente, né? Eles agora talvez daqui a uns anos vão começar a descobrir o movimento messiânico, judaico-messiânico, porque a maioria nunca ouviu falar ainda. Sim. Então, para muitos isso, o movimento Uma coisa messiânico, nova. Eu achava engraçado. ele é que muito pequeno em Israel ainda, ele está crescendo, mas ele é muito pequeno e por isso para muita gente é muita coisa muito nova.